Vamos falar sobre o tratamento da saúde. Eu quero entender isso de vocês. Tinham toda certeza que já tratavam a saúde? De fato, tratam, né? Tratavam, mas com essa abordagem que vem hoje aí. O que vocês pensam, doutora Keila? Fala um pouquinho pra gente. Bem, eu demorei para perceber que quanto mais eu estudava a doença, mais eu me afastava da saúde, do conceito do que é ter saúde, né? Então a gente sai da faculdade com aquela preocupação, aquela expectativa, qual é o diagnóstico correto para um tratamento medicamentoso, tudo segmentadinho em pedacinhos, mas foi um grande susto. Na verdade, eu tive que rever alguns propósitos quando eu me vi só prescritora. Eu falei, nossa, eu não estou contribuindo na essência, eu não sou uma educadora, eu sou uma prescritora de segmentos, de pedacinhos, não era essa a minha proposta. Então foi uma crise existencial, com um desfecho muito feliz em saber que eu poderia contribuir, que tinha um universo em paralelo que existia, e que quando existe. Quando a doutora ouviu esse vamos aprender a tratar da saúde, foi um choque. Foi uma crise existencial. Eu falei, aonde eu estava durante 10 anos que eu não estava tratando a saúde. Eu não estava promovendo a saúde. Eu acho que quando a gente entra em medicina, a gente entra com aquela coisa do herói, do heroísmo. Nós vamos salvar vidas, né? E a gente vai se decepcionando, porque a gente vê que a gente não trata nada na realidade. A gente, com exceção da cirurgia de doenças infecciosas, a gente não faz nada. A gente mantém a pessoa viva com a medicação e trata os sintomas. Então, quando a gente entra nesse modelo de medicina, basicamente na longevidade, a gente parece que volta àquela história. Olha, eu agora vou poder fazer diferente, né? Então, volta aquilo, tudo que a gente esperava, a gente, de repente, aqui a gente consegue fazer. E eu acho assim que a gente vê hoje em dia os médicos se cansarem muito cedo da medicina. Talvez pela vida corrida, talvez pelo excesso de trabalho, mas eu acho que também pela decepção. Sim, muita frustração. Muita frustração, às vezes até inconsciente, às vezes eles nem percebem, né? É porque o modelo, né, de saúde no Brasil, ele é um modelo medicamentoso. A faculdade de medicina foi criada, quer dizer, foi desenvolvida com a proposta de tratamento farmacológico, de prescrição de medicamentos. Então, essa nova proposta de olhar o ser como um todo, de que tudo é integrado, de que todos os sistemas funcionam e que você tem que dormir bem, fazer exercício, se alimentar bem e tentar usar o menos possível de fármacos, eu acho que é uma estratégia extremamente inteligente em prol da saúde, né? E só dá para perceber essa influência da parte medicamentosa lá na faculdade depois que conhece esse modelo? Ou lá ali já durante a vida prática já foi notando que estranho, eu estou lidando só com medicamento. Você consegue se recordar disso? Interessante quando a gente entra, né, no curso médico, as primeiras cadeiras que a gente tem contato é exatamente o que a gente faz hoje, que é a fisiologia, que é a bioquímica. Então a gente fica tão apaixonado por isso, semiologia, você vê a clínica. E aí quando a gente vai progredindo já para a fase final, que a gente começa a ter as cadeiras de especialização, a gente engessa o nosso raciocínio e a gente fica só naqueles protocolos só de diagnóstico específico, né, de doenças e tratamento específico, tudo igual para todo mundo. Então eu vou falar um pouco do que aconteceu comigo, como foi que eu me encantei por esse modelo e que mudou completamente a minha vida. Eu fiz clínica, a Fabiola me conhece, que até no meu TCC ela foi minha orientadora, né? E chegou uma época da minha vida que eu estava com hipotireoidismo subclínico, um Hashimoto, fatigada, eu não conseguia dar os resultados para os meus pacientes, nem para mim mesma, sabe? Deprimida, usando fluoxetina, então eu desencantei com a medicina. Então, num momento de desencantamento, eu tive, assim, acho que foi Deus, um chamado, assim, que num congresso eu tive uma palestra com o Dr. Ítalo, falando de um novo modelo, de um olhar para a saúde, de resgate para a fisiologia, de resgate para a bioquímica, tudo que eu amava. Então, eu entrei na sala e aí fiquei assim, ó, hipnotizada. Pronto, ali eu me apaixonei, aí não parei mais e mudei minha vida. Porque eu tinha um hipossubclínico TSH de 3,5. Como que ia me tratar se para a medicina tradicional naquela época era só um TSH acima de 10? Eu ia morrer e não ia
e não ia sair daquela situação nunca. Então, todo mundo que entra nessa área, eu acho que todos nós passamos por isso, nós somos as nossas próprias cobaias. A gente começa a aplicar esse modelo na gente, é uma mudança, realmente é uma quebra de paradigma, você tem que desaprender muita coisa, mas faz sentido, porque você se recorda lá de trás de como que a doença se processa, você começa a ter um raciocínio clínico melhor, você começa a enxergar aquilo que o seu colega não enxerga, porque ele está bitolado com o fluxograma médico que você memoriza. E é o que a gente vê cá para nós aqui nas mesas clínicas, né? Eles ficam completamente perdidos porque não tem um protocolo. É porque também muitas vezes vem naquela linha que tu começou falando, ou seja, existe uma distância muito grande entre as ciências básicas, que são ensinadas no começo da graduação, e a parte clínica do final. Então, quando a pessoa chega no mercado de trabalho, aquela fisiologia, aquela farmacologia, lá do começo já está meio esquecida, já está meio de lado, ou... Eu fui professor de farmacologia, fisiologia e bioquímica por muitos anos na faculdade. E eu digo que, especialmente para bioquímica, ela é ensinada onde a pessoa ainda não é madura academicamente para entender a beleza da bioquímica. Né? Então, só quando a gente já está formado, quando já está trabalhando, tem essa maturidade acadêmica para conseguir aliar o mundo micro, que é onde tudo acontece, com o mundo macro, que é o mundo do consultório, é que começa a estar preparado para ver a beleza, né? Dessa relação de onde é que vai agir o hormônio, onde é que vai agir o micronutriente, a vitamina, e tudo junto fazendo efeito no paciente. E hoje eu vejo, Fabrício, que a primeira coisa que a gente está aprendendo na faculdade é não raciocinar, não pensar. Você é condicionado a não pensar. Né? Na graduação, na pós-graduação, aí você é proibido de pensar. Você tem que seguir protocolo. E essas matérias básicas, que não são tão básicas assim, e hoje que a gente volta a estudar com mais afinco, acho que a primeira coisa que a gente faz hoje é voltar a estudar fisiologia, todos os dias. Cada vez que você lê um artigo científico, você está se voltando para a fisiologia. Então, aquilo que é dado, que é uma coisa meio pro forma para cumprir currículo, para que logo você chegue na clínica, para você aprender a vender remédio. É isso aí. Que é o que a gente acaba fazendo na prática. Então, a minha situação foi uma transição um pouco interessante, foi gradual, porque depois de mais de 30 anos de formado como ginecologista, eu resolvi fazer sexualidade. E na pós-graduação eu tive uma aula com um bioquímico sobre farmacologia, eu vi que eu não sabia nada de hormônio. Sendo ginecologista há tanto tempo e sendo muito bom em protocolos, eu era muito bom nos protocolos que eu aprendi, eu tinha aqueles resultados pontuais, que é o que nos ensina os protocolos. E a partir dali que eu me interessei a começar a estudar, e as coisas foram muito casuais até eu chegar na longevidade. O que me levou a fazer foi o congresso de longevidade, que eu fui fazer aquilo para ver o que era aquilo. E aí eu nunca mais voltei ao normal. Eu acho que o que nos une é a fisiologia. Exato. A fisiologia humana que foi esquecida, que nos une, e isso formou uma grande família, um grande movimento. E a gente que vem de fora, que não vem da medicina, que vem da educação e da educação física, que a base é a fisiologia, a gente ficava completamente vetado aos resultados. Então eu preciso que essa pessoa vá perder peso. E eu me sentia frustrado em não conseguir, com nenhuma técnica física, de metodologias de treinamento, fazer aquela perda de peso. Não tem o que ela faça. Não tem como eu melhorar aquela pessoa. Então essa parte quieta, né, e um convite da Priscila me trouxe a esse mundo há muitos anos também, já há mais de 10 anos, para tentar as respostas que eu tinha. Hoje a gente tem um N com muito mais eficácia, justamente porque a gente consegue diminuir a gordura, consegue fazer ganhar massa muscular, a massa óssea, através da organização metabólica dentro da fisiologia endógena nossa, natural. E eu acredito que o que faz a diferença na atuação desse modelo preventivo de medicina é despertar a curiosidade dos porquês. Perfeito. A gente não é treinado ou incentivado ou estimulado a questionar, mas o porquê dessa hipertensão, mas o porquê dessa infecção recorrente, um porquê dessa alergia. A gente não se satisfaz com a resposta superficial. É sim, e você tem que usar tal coisa. Isso não nos satisfaz. Nós temos que ir ao nível máximo, mais profundo. Isso e a fisiologia, não é da idade. Exatamente. Isso é mais uma coisa da idade. É mais uma coisa da idade. E eu acho que a coisa está piorando. Eu acho que na nossa época a gente ainda tinha uma visão difícil. Mas hoje em dia está muito pior. Hoje em dia a medicina é uma
É uma ciência onde você vai decorar os protocolos e seguir aquilo ali. Vai chegar a inteligência artificial, vai acabar com tudo, né? Com certeza. Porque Esse não vai mais modelo, pensar. Mas Meu isso- filho faz medicina e na época da pandemia ele tinha aula online, eu assisti algumas aulas e disse, meu Deus do céu. Mas e sabe- perde o interesse. Sabe que eu acho que tudo na vida a gente pode olhar como um problema, como um desafio ou como uma oportunidade. E isso que pode parecer um problema pode ser uma baita oportunidade também para aquele profissional que já entendeu que existe uma outra possibilidade, Isso, vai um outro ter que se olhar. reinventar. Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas para mim hoje é muito claro que o leigo, a população, está procurando. É isso É. que acontece. Né? A Exatamente. população procura. Exato. Né? Provavelmente todos nós na graduação, a gente comia coxinha e bebia refrigerante. Hoje eu vejo meus alunos levando marmita com comida saudável, arroz integral no buffet buffet lá da do faculdade, é isso. restaurante. Não tinha quando a gente era pequeno. Hoje já tem, todo restaurante, meia boca tem um arroz integral. Uma então, salada, a salada, opção. então as pessoas já entenderam. Que é um pilar, Que é né? saúde. Que tem que ter. Eu acredito que aquele profissional, e quanto mais cedo melhor, com toda certeza, porque vai evitar frustrações, vamos dizer assim, ele já for criado entendendo que existe um modelo de saúde, que esse modelo de saúde a população está procurando por ele, Isso. a coisa vai começar a acontecer. É isso que eu estava né? comentando, que quem vai fazer a mudança não são os médicos, são os pacientes. Claro. Porque os pacientes sim, vão não tenho começar a dúvida. Exige. procurar Já está e tendo os grande novos demanda. médicos vão começar a entrar nisso daqui. Mas as né? mudanças geralmente ocorrem por pressão. É isso mesmo. Ocorre pela demanda. Eu vejo A a demanda longevidade primeiro. como Não adianta a gente uma brigar com instituição disruptiva. Eu, quando conheci o Dr. Ítalo, eu olhei para ele, né? A gente, enfim, fazia consultoria para uma empresa de comida congelada e ele falava muito de dieta em zona. E eu sempre gostei muito de bioquímica. Eu fiz meu mestrado na área de ômega 3 e processos inflamatórios. Era chamada de doida porque as pesquisas com humanos começaram lá, de suplementação em 99 e 2000, que foi na época que eu comecei meu mestrado, estudando ômegas em processos inflamatórios. E a gente, né, desenvolveu uma relação de amizade. Eu fui dar o primeiro curso, fiz um curso pré-congresso lá em Fortaleza, no primeiro Eu me congresso. lembro, Você tava lembra lá. disso? Então, e eu, quando participei de todo esse modelo e comecei a enxergar a forma que ele ensinava fisiologia, eu falava, gente, isso existe. Porque uma das opções que eu escolhi nutrição para minha carreira foi assim, eu não quero esse modelo de medicina, eu não quero ver doente e dar remédio, ver doente e dar remédio. Como que a gente vai trabalhar nos porquês e o porquê que essas coisas acontecem? Foi isso que me levou para a nutrição. E quando eu conheci o propósito de todo o grupo Longevidade Saudável, aí muito na pessoa, né, do Dr. Ítalo, eu vi como um modelo disruptivo de ensino, de tirar as pessoas da caixinha. Então isso foi o que me fez ficar, o que me fez estudar cada vez mais, né, e estar aqui tão presente já há mais de 15 anos. Quando a gente fala de medicamento, né, quando eu fiz doutorado em farmacologia, muito tranquilo dizer isso. Se a gente pegar o tratamento medicamentoso de qualquer doença, eles aliviam somente sintomas. Não existe um medicamento hoje, não Às vezes existe. até Não pior. existe. Não existe um medicamento que ataque a causa. Não existe. Eles estão ali para algum A mecanismo para aliviar terminologia um já sintoma. diz, né? O remédio é para remediar uma situação, para te prolongar o tempo de vida, para você ter oportunidade de correr atrás da verdadeira causa. Ele vai remediar, vai atenuar um pouquinho aquela dor, para você verdadeiramente ser bem conduzido a achar a causa e a tratar de uma maneira mais assertiva. E essa foi a minha conclusão depois de mais de 30 anos de ginecologia, que eu via meus pacientes voltarem cada vez pior. Por mais que eu fizesse todos os protocolos, eu fazia o máximo, que era o ditado pelas sociedades, a piora era a cada ano. É porque aí troca um sintoma por um efeito, Exatamente. né? E aí vem para trazer outro medicamento E aí que vem lide outro com esse medicamento. Que a efeito gente desse. chama de polifarmácia, É. que é cada vez mais medicamentos sendo utilizados no mesmo paciente. E muitas vezes remédios e medicamentos e estratégias terapêuticas simplesmente para apagar incêndio e corrigir sintomas sem, né, propósito de cura, né? E aí tem essa questão de que quando não há, se o medicamento interfere apenas no sintoma e o profissional não tem essa sede de questionar, né? Pra ele tá tudo bem, né? Pra ele, bom, eu já te mediquei. Seguiu o protocolo. Exato, te mediquei e agora eu até nem tenho mais o que fazer, né? Aham. Se o paciente volta, não tem mais o que Se fazer. piorou, azar o teu.
Isso aí. E para de raciocinar muitas vezes. E o grande Porque- problema é que porque- atualmente o médico chega atrasado. Se hoje ele te relata que não está bem, mas ele não tem papéis que justifiquem o autoconhecimento dele, ele sabe que ele não está bem, mas se aquele papel hoje não fecha um diagnóstico de doença, esse médico fala, tira férias, vai descansar, volta ano que vem para o próximo check-up. De repente é o tempo que ele adquire a doença por não mudar o estilo de vida, que já está aceso e gritando, acendendo todas as luzes do Vamos painel, acompanhar. cabelo está caindo, unha está Vamos quebrando, acompanhar. intestino está ruim, memória está ruim, sono está ruim. Ele está dizendo, eu não era assim. E de repente, para os que acham que tem doença da idade, nem chegou na determinada idade, né? Que é o estado de conservação. Mas o médico, ele chega atrasado, ele só consegue agir tardiamente na medicina convencional. Então aqui é a grande virada de chave. É a oportunidade de Antecipação. resgatar vidas em vida. E a Muito questão bem, que eu falo, olha, a Resgatar questão que seu eu falo, papel. para de raciocinar, eu tenho um exemplo, a minha cachorrinha, o veterinário dela é integrativo também, e ela só come comida natural, comida Pois proteína agora animal. até chegou, já chegou. E nos uma outra veterinária que eu conheci tudo, falei, ela disse, mas isso não tem nenhuma evidência. Sempre é assim, né? Precisa de evidência? A Uma coisa evidência tá natural, bem aí. fisiológica, exato. Para de raciocinar. Ela não conhece evidência, é Isso aí diferente. é evidência para aquela exatamente. ração. Exatamente. Mas Ao contrário. uma coisa que eu achei incrível nesse movimento todo é a visão da parte hormonal. Porque a gente sai da graduação sabendo pouquíssimo sobre hormônios. A visão que a gente tem dos hormônios é que é algo que realmente é agressivo ao fígado, é algo que vai levar ao câncer. E a gente não vê os hormônios como moléculas tão importantes e imprescindíveis para o funcionamento do nosso corpo. Então, para o médico tradicional, é normal, o hormônio, eu não sei nem explicar o que é. Quando você chega numa menopausa, quando você tem uma predominância estrogênica, quando você tem TPM, quando você tem uma queda da testosterona no homem, isso é natural, é normal, e isso aí não deve ser tratado, isso faz parte do envelhecimento. O que eu achei assim muito importante é essa visão dos hormônios e a classificação, porque a gente é ensinado que é tudo farinha do mesmo saco, é tudo a mesma classe. Não interessa se é sintético, não interessa se é via oral, não interessa se é transdérmico, não interessa se é injetável, o hormônio é ruim, e a grande maioria dos médicos tem essa visão, que hormônio Mas é é ruim. engraçado, é que eles têm a visão, pronto, eles não querem fazer uma reposição hormonal numa mulher de menopausa, mas eles prescrevem anticoncepcional a rodo, Isso aí. que é uma Adolescente, reposição. não, mais ainda. E quando é pelo menos para evitar a gravidez, ainda vai lá. Mas é para não ter dor de cabeça, porque não quer menstruar, Pra pele. porque é para pele. Endometriose, então, policístico, assim, irregularidade isso não é o menstrual. hormônio, é aquela história. Para de raciocinar. E depois da minha Aí residência depois de dos clínica 50, médica, eu não, fiz depois dos 50, endocrinologia. Então, só validando a colega, depois da minha formação de endocrinologia, eu ouvi tudo ao contrário, aquela crise existencial, né? Seu hipotireoidismo jamais seria uma doença na minha avaliação. Hashimoto, a orientação que eu tinha, não pede, porque se vem um número alterado, você não tem o que fazer. Então nem pede. Então a orientação é quase que um desserviço. E quando essas informações chegaram e eu me vi causando um desserviço na contramão do meu propósito, foram algumas semanas. Dá vontade de desistir, né? Não quero mais isso. Mas O fato muito bom. é que a gente nunca mais volta ao mesmo formato, né? Não, a gente Contato não com isso consegue faz mais. A gente não a consegue. gente mudar de uma forma definitiva. Eu faço consegue. ideia, porque não fiz medicina, mas faço toda a parte de conteúdo da longevidade saudável. Inclusive, eu ia falar isso que você perguntou, para que evidência? Porque eu vejo determinadas coisas e falo, isso é muito óbvio. Como que não é isso, não é visto, sabe? Porque eu me recordo das aulas de biologia da escola, entendeu? E falo, gente, mas é claro, a gente funciona assim, como que pode estar fazendo tudo ao contrário? E aí é isso, esse questionamento que fica pra mim, assim, vocês acham que é a correria do dia a dia, que é desinteresse? O que é que ainda há uma resistência muito grande de boa parte da classe médica para
chegar perto disso, assim. Começa- Muitos ainda defendem com unhas e dentes, que estão ali Começa- no caminho primeiro maravilhoso quem- de falar. Desculpa. Desculpe, fale, por favor. É porque assim, eles foram doutrinados a seguir um modelo medicamentoso, farmacológico, pautado em sinais, sintomas e medicamentos. Sinais, sintomas, medicamentos. Doença, protocolos. Quem manda na medicina são as sociedades médicas. E quem Tem patrocina as gente que manda sociedades? nas sociedades médicas. São a indústria farmacêutica. Eu sempre vejo todo ano, quando sai da Febrasgo, sai o manual de tratamento climatério, eu sempre, na terceira ou quarta página, tem os conflitos de interesse. Aí você vê todos os subscritores, são todos speakers de algum laboratório, todos. Então são eles que dizem como a medicina deve funcionar. É a minha percepção simples como profissional e a minha experiência pessoal. Se não me foi dito na faculdade, não deve ter tanta importância assim. Então eu entendo que o que é fundamental está protocolado nas informações. Então, se eu sair dali, aquilo não me foi apresentado na minha base de ensino, é opinião alheia. Eu não sou obrigada a acatar. Então, eu passei 10 anos da minha vida profissional seguindo essa única fonte que eu acreditava que era a única correta. Até que frustrações vêm, questionamentos, acesso à informação e você se permite. Eu acho que o grande diferencial é o profissional entender a pequenez dele dentro de um contexto de informações e se informar. Ele não é obrigado a acreditar, mas antes dele emitir uma opinião sobre, ele precisa saber o que está sendo dito. Disruptivo em vários aspectos. Exatamente. Né? Não, Disruptivo mas de conhecimento, foi com uma- as suas próprias crenças e convicções, né? Que a gente vai adquirindo aí no decorrer da vida. É isso. Tem que romper essa barreira romper essa mesmo. barreira. Se Tem que permita. ter humildade de entender que talvez Humildade possa acadêmica, estar... na verdade. Você canaliza tudo de uma forma tão correta que de vez em quando você pergunta, puxa, eu precisava ir para um trabalho. E você trabalhou 14, 16 horas no dia. Então acho que isso se transporta em ser uma pessoa feliz, sorrir mais calma. Que problema a gente vai ter a vida inteira. Lógico. Mas quando você tem um organismo te dando um pouquinho de energia, a conduta, em vez de você ficar bravo, por exemplo, bem rápido, minha moto nessa chuva de anteontem parou a parte elétrica e eu tive que empurrar ela por 4 quilômetros em São Paulo na hora do rush, porque eu não queria deixar lá, senão ia roubar. Eu tava com uma capa de chuva, eu tirei o capacete, comecei a empurrar ela, e o que eu tava pensando naquele momento? Deu tudo errado. E eu tinha que atender na sequência. Deu tudo errado. Eu tô no meio do trânsito empurrando uma moto pesada, porque ela não funciona, não tem o guincho. O que eu vou fazer aqui? Tirei o capacete, pus ao lado, fui empurrar ela 5 quilômetros que deram até em casa. Eu tô fazendo um trabalho aeróbio. Sim. E aí quando veio a chuva forte, eu Aproveitando. tirei na minha careca, a chuva batia e mantinha a minha temperatura. Eu falei, nossa, agora essa umidade me lembra a praia. E eu fui empurrando tranquilamente a moto e eu fiz o meu trabalho aeróbio num processo. Então é a forma de ver as coisas. Então em vez de eu sentar e chorar e pôr fogo na Da moto. lata. Exato. Então, mas para isso você tem que ter essa espiritualidade e tem que ter uma energia ali também para empurrar aquela moto, que graças a vocês, né? Então você tem, então a longevidade traz isso. Eu falaria para uma pessoa próxima minha, felicidade. Eu diria para ela se preparar, para ela adquirir a experiência necessária para ela produzir os melhores anos da vida dela. Eu acho que a partir do momento que ela vem adquirir essa experiência, ela vai estar preparada, independente do que ela trouxe até aqui, e isso é necessário, para que daqui para frente ela desponte os melhores anos da vida dela, pessoal e profissional.